Som. 1, 2, 1, 2, 3.
um pé. Vamos lá. Boa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos que estão nos assistindo através das lives. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos nos colocar de pé, orar a Deus, agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento aqui nesta noite, Jesus. Sim, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade, Senhor, de orar, Senhor, de Te buscar, ó Deus, de louvar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, por isto, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido, tem livrado, Senhor, as nossas famílias, ó Deus, de todo mal, ó Deus. Em meio a tanta coisa, Senhor, tantas coisas acontecendo, Jesus, no mundo, ó Deus, sabemos que temos o Senhor, ó Deus, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, ó Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado por esta noite, por este culto. Obrigado pela vida de cada um, Jesus, que está aqui nesta noite, Jesus. Pela família de cada um, ó Deus, aqui representada, Jesus. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, Jesus, através das lives, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Deus. E que Teu Espírito Santo, Jesus, venha de encontro conosco, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Eu oro, Jesus, e Te agradeço, Senhor, por mais um culto, ó Pai. Por tudo, Jesus, que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por isto. Amém. A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que possamos ser esses verdadeiros adoradores. Aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado para poder adorar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Sei que os Teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai,
Vamos continuar louvando, adorando o nome do Senhor, o Deus que é o Deus do impossível. Amém. Continuar louvando o Senhor. É a última chance. A gente vê tantas reportagens, tantas coisas falando que muitas pessoas não têm mais a chance que nós temos, a chance que nós estamos tendo aqui de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que nós possamos aproveitar essa chance ao máximo.
aproveitar a chance que o Senhor está nos dando, aproveitar a chance que o nosso país tem, porque a gente vê tantos países que não tem mais esta chance que nós temos, que possamos aproveitar. Amém, Jesus. por este louvor, Jesus. Que a palavra que será traga, Jesus, agora possa tocar os nossos corações nesta noite. Que não venhamos sair, ó Deus, da mesma forma que entramos, ó Pai. Que
possamos sentir, ó Deus, a Tua presença, Jesus, aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pastor? Som. Boa noite a todos presentes, boa noite àqueles também que nos acompanham através da live no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Que bom ver a Miriam ministrando louvor, viu, Miriam? Fiquei muito feliz. Deus te abençoe e continue te usando, né? Em nome de Jesus. Amados, se você tem algum pedido de oração, você que está conosco aí na live, no Facebook, deixe o seu comentário aí, coloque o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo a Deus pela sua vida, tá bom? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número, obrigado Sueli, Deus abençoe, Salmo número 126. Palavra do Senhor no Salmo 126. E aí eu quero ler com vocês apenas o verso 5 e o 6. Salmo 126, versos de número 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Vou repetir: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos aproveitar esse tempo, Senhor, de estudo da Tua Palavra, para nos debruçar sobre ela, Senhor. Oramos para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa falar, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Então fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Uma parte que a Miriam acabou ministrando aqui no louvor me chamou muito a atenção nesse último cântico, né? Uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais. Aí a Miriam, ela disse aqui na introdução do louvor que nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos, né, de morar num país como o nosso, no Brasil, onde nós temos uma liberdade tremenda, né, de expressar a nossa adoração a Deus, de cultuarmos ao Senhor, de não somente cultuarmos, mas também anunciar a palavra de Deus, de forma sem que possamos obter alguma restrição por conta disso ainda. Eu disse ainda porque talvez daqui a alguns anos essa liberdade talvez será cerceada. Bom, nós temos visto aí noticiários, por exemplo, lá no Afeganistão, onde um grupo radical, os talibãs, tomaram aquele país. Infelizmente eles não têm a mesma liberdade que nós temos. Circulam aí muitas notícias de homens e mulheres de Deus, de missionários, missionárias, que estão sendo infelizmente mortos, né, torturados naquela nação, por expressar a sua fé, por expressar aí a sua religiosidade. Algo que nós não encontramos
aqui no nosso país. Hoje eu quero falar com você sobre justamente essa liberdade que temos. Hoje o título da mensagem é Semeadores da Paz. Seria semeadores da palavra de Deus, mas como a nossa igreja chama Igreja Batista da Paz, então eu coloquei semeadores da paz. O texto que eu li, o Salmo 126, vai falar sobre semeadura, Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Os que semeiam com lágrimas, em outras versões diz, com júbilo ceifarão. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Hoje eu quero falar sobre semeadura. Hoje eu quero falar sobre semearmos a palavra de Deus. Pensando um pouquinho sobre semeadura, as pessoas que já trabalharam na agricultura, no campo, sabe, para que haja uma boa semeadura é necessário levar em conta algumas questões, Por exemplo, em que época melhor é para se plantar? Existe uma época, Ivanildo, Sueli, tem uma época específica? Tem um tempo, Tem uma época específica para se plantar. Estou perguntando aqui porque eu sou muito leigo no assunto, não entendo praticamente nada, Bom, existe também, para se plantar, deve haver um controle muito rígido das pragas, das doenças, Porque aquilo pode comprometer toda a semeadura. Deve-se levar em consideração também a velocidade com que se semeia, E um outro ponto importante, que na minha pesquisa aqui, é a condição do solo para se semear, Se o solo está úmido, eu acredito que num tempo como esse, numa seca como essa, não deve ser muito bom a época para se semear, Imagino que um solo úmido deve facilitar a semeadura. Bom, a compactação do solo também é algo extremamente importante. Observar se o terreno é nivelado, se tem um certo desnível também, isso compromete toda a aceleração ou não da semeadura. Alguns fatores extremamente importantes para semear, falando sobre a cultura do solo, Quando a gente pensa em semeadura, alguns textos da palavra de Deus vêm à nossa mente. Por exemplo, a parábola do semeador. Não tem como não pensar em semeadura se nós não pensarmos em Mateus capítulo 13, que nos fala sobre a parábola do semeador. Bom, ali ele diz que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que saiu a semear. A Bíblia diz ali sobre 4 tipos de solo, A primeira semente que cai à beira do caminho, a segunda semente que cai em um solo rochoso, a terceira semente que cai entre os espinhos, e a quarta semente que cai justamente em um solo propício, em um solo fértil. E Jesus explica aos seus discípulos em particular o significado dessas sementes e dos seus solos, Bom, a semente é a palavra de Deus. E o primeiro local que cai à beira do caminho, diz o texto lá em Mateus no capítulo 13, que essas sementes que caem à beira do caminho são as pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. E porque não entendem, vêm as aves do céu e comem aquela semente, de maneira que elas não produzem fruto algum. Bom, a segunda semente que cai em um solo rochoso é aquela semente onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, recebem com muita alegria, porém diz o texto que quando vem os problemas, a perseguição por causa da palavra de Deus, por não haver raízes, porque caiu em um solo rochoso, aquela semente logo morre. E nós conseguimos observar muito bem isso, Muitas pessoas, quando têm contato com o Evangelho,
quando têm contato com a palavra de Deus, recebem aquela novidade, as boas novas, elas ficam felizes, ficam radiantes, ficam alegres, sentem-se empolgadas, né? Dizem para os irmãos, para o pastor: eu vou pegar firme. Algumas até decidem se batizar, mas aí quando vem o calor dos problemas, a aflição, as perseguições por causa do evangelho, elas desanimam, porque elas não têm raízes, o solo é rochoso, e logo deixam o caminho do Senhor. As que caem entre espinhos são aquelas pessoas também que recebem com alegria a palavra do Senhor, mas os espinhos começam a sufocar. E Jesus diz que os espinhos são as preocupações da vida. Jesus diz que os espinhos é a sedução das riquezas, é os prazeres do mundo. Essas coisas sufocam a palavra de Deus nestes solos. Quantas pessoas, amados, ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas estes espinhos começam a sufocar o evangelho, começam a sufocar a palavra de Deus. Para que a palavra encontre espaço neste solo, é necessário que todo o solo seja dedicado ao Senhor. Mas algumas coisas competem com a palavra de Deus, e quando essas coisas começam a tomar lugar no coração do ser humano, infelizmente as pessoas não conseguem renunciar estas coisas, né? As preocupações, as riquezas, aos prazeres do mundo. Infelizmente esses espinhos acabam sufocando a palavra de Deus. Mas a última semente, Jesus diz que ela cai em um solo fértil e começa a produzir frutos a 30, 60 e até 100 por um. Bom, o que eu aprendo na parábola do semeador? Que é necessário semear bastante, é necessário semear muito a palavra de Deus. Se a gente for dividir em porcentagem aqui, das 4 sementes, uma apenas é que dá fruto, uma apenas é que cai em um solo fértil, o restante à beira do caminho, a outra em um solo rochoso, a outra entre espinhos. Então a primeira lição aqui sobre semear a palavra de Deus é que é necessário que se haja uma grande semeadura, porque boa parte dessas sementes, infelizmente, não vão acontecer nada. É o que nós vemos, por exemplo, quando Jesus fala sobre a porta larga e a porta estreita. Jesus disse: olha, entrem pela porta estreita, permaneçam no caminho estreito, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E ele diz: muitas são as pessoas que entrarão por ela. Não parece muito convidativo, não parece muito agradável ser um semeador da palavra de Deus. Os frutos, o resultado não parece muito legal, não parece muito bacana. Parece que a grande maioria vai ouvir, talvez não vá acontecer muita coisa. Eu não sei se você já passou por situações assim, semeando a palavra de Deus. Mas uma lição que a gente precisa aprender é que nós não precisamos nos preocupar com os frutos. Não é a nossa tarefa nos preocupar com resultados. Eu me lembro diversas situações, semeando a palavra de Deus, onde o resultado aparentemente não foi muito legal, e isso muitas vezes nos impede de semear a palavra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, pintando a academia da minha tia em Jabuticabal, uma academia que pegava praticamente meio quarteirão, e ali algumas senhoras de luxo, né? Elas faziam aulas de, como é que chama-se, Jacinta? Crochê, tricô, né? E eu lá com a roupa de pintor toda suja,
pintando as paredes ali daquela academia, e ouvindo aquelas mulheres conversando sobre viagem para os Estados Unidos, viagem para a Europa, e aquela conversa toda de madame, e eu com a minha roupinha suja, na hora do almoço, comendo a minha marmita, o Espírito Santo falou assim ao meu coração: entre naquela sala e pregue a palavra de Deus, dê o seu testemunho. Na hora eu falei assim: mas não vou de jeito nenhum, com essa roupa suja, aquelas mulheres falando de avião, Estados Unidos, Europa, elas vão dar risada da minha cara. A primeiro momento eu resisti, mas o Espírito Santo, quando Ele pede para você fazer alguma coisa, e você não faz, aquilo começa a queimar no seu coração. Enquanto eu não fui ali, não teve sossego da parte de Deus. Então eu fui, obedeci ao Senhor, obedeci ao Espírito Santo. Cheguei lá, bati na porta, elas olharam para mim assim de cima embaixo, a minha cara caiu no chão, mas eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, dizer assim: olha, vocês me desculpem aqui atrapalhar o momento de vocês, eu estou ali almoçando, acabei ouvindo a conversa, mas assim, o meu coração está queimando, porque Deus me pediu para mim vir aqui e dar uma palavra para vocês. Gente, eu olhava para a cara daquelas madames, e um olhar de desdém, tipo assim: o que é esse pintor, esse rapaz cheio de tinta, tem a nos dizer? E eu comecei a dar o meu testemunho, falar ali, levar uma palavra para elas, e eu percebi alguns olhares atravessados, algumas caras, algumas bocas, mas lá no fundinho, eu percebi que o Espírito Santo estava tocando no coração, na alma de uma mulher, que provavelmente estava muito angustiada, aflita, e os seus olhos estavam em lágrimas. E eu comecei a me lembrar da parábola do semeador. Sabe, amados, muitas vezes essas caras, essas bocas, esse resultado que nos apresenta, muitas vezes nos impede de semear uma palavra, porque a gente fica pensando qual será a resposta, qual será o resultado, o que as pessoas vão achar. Isso não é problema nosso. O nosso problema é semear a palavra de Deus. E a triste notícia é que boa parte, talvez a grande maioria das pessoas, não vão estar nem aí para aquilo que nós iremos falar, mas sempre haverá um solo fértil que irá receber a palavra de Deus. Estou contando uma experiência aqui minha, mas com certeza vocês devem ter inúmeras experiências para contar da mesma forma, do mesmo exemplo. Olhares, caras e bocas, desdém, pouco caso da palavra de Deus, mas sempre um rostinho atento, sempre alguns olhos lacrimejando, sempre o Espírito Santo de Deus encontrando terrenos e solos férteis. E o primeiro ponto dessa mensagem é: não deixe de pregar a palavra de Deus por conta dos resultados, dos frutos. Isso não cabe a mim, isso não cabe a você. Apenas semeie a palavra de Deus. Talvez você que está aqui presente, ou você que nos acompanha pela internet, talvez você parou de semear a palavra de Deus. Talvez você diminuiu a sua semeadura, talvez desanimado por conta dos frutos, do resultado. Ei, não se preocupe com o resultado, não se preocupe com o fruto. Volte a semear a palavra de Deus aos corações. Um outro texto que me vem logo à mente sobre semear a palavra de Deus é justamente o texto em seguida de Mateus capítulo 13. Jesus conta uma outra parábola, a parábola do trigo e do joio. E Jesus diz que houve uma grande semeadura e nasceram muitos trigos, mas também houve uma outra semeadura, que nasceu muitos joios. Jesus diz que, na explicação da parábola, que cresceram juntas tanto o trigo quanto o joio. E aí perguntaram ao semeador: o Senhor quer que nós arranquemos o joio e deixemos só o trigo? E o semeador disse: não, deixe que eles cresçam juntos.
porque lá na colheita haverá uma separação entre o trigo e o joio. Bom, os irmãos conhecem a explicação da parábola. O trigo são os filhos do reino, que o próprio Senhor Jesus semeou, que nós, semeadores da palavra de Deus, temos semeado, e quando nós semeamos há uma colheita. São os filhos do reino, que crescem vivendo a cultura do reino. E o joio, pastor, quem é? O joio são os filhos do maligno. E o texto diz que foi o próprio Satanás quem semeou. Mas há um detalhe interessante nesse texto que diz que o joio foi semeado quando? Alguém sabe me dizer? Oi? Quando? Quem dormiu? Os semeadores. Quando os servos dormiram, na minha versão diz. Olha que interessante, amados. Nós, os filhos do reino, temos a oportunidade, como a Miriam disse aqui na introdução dessa música, de semear a palavra de Deus, semear a palavra de Deus. Temos liberdade para fazer isso. Mas o reino de Deus e o reino das trevas, esta guerra espiritual que nós vivemos, tudo se resume à ocupação de espaço. Quando nós não aproveitamos essa liberdade que temos de semear a palavra de Deus, e quando nós semeamos, há sim uma grande colheita. E se nós não estamos semeando, provavelmente está acontecendo conosco aquilo que diz o texto: os servos estão dormindo. E quando aqueles que têm a oportunidade de semear não estão semeando, estão dormindo, o que acontece? O reino das trevas avança, e o maligno começa a semear também o joio, e eles crescem juntos. Amados, parece que o que Jesus disse em Mateus 24 parece estar se cumprindo, que nos últimos dias, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Parece que os filhos do reino perderam um pouco a mão na semeadura, e talvez esteja acontecendo isso que o Ivanildo acabou de dizer: os servos estão dormindo. E a gente está percebendo esse avanço da iniquidade, esse multiplicar da iniquidade. Parece que a semeadura do inimigo está numa velocidade infinitamente maior do que a semeadura dos filhos do reino. Mas a Bíblia diz que um dia haverá colheita, e os anjos de Deus separarão o joio do trigo. Mas o segundo ponto da mensagem é: nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos ocupar espaço no reino. Jesus disse: seja feita a tua vontade, não somente no céu, mas também aqui na terra. Nós precisamos trazer o reino de Deus aqui para a terra. Como, pastor? Através de uma grande semeadura da palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos despertar, porque se nós não acordarmos, a semeadura do maligno se tornará infinitamente maior do que a semeadura do reino dos céus. Bom, quando eu penso em semeadura no Antigo Testamento, eu penso logo na vida de muitos profetas do Senhor. Por exemplo, eu me lembro do profeta Ezequiel. Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2. Ezequiel é um profeta que anuncia a palavra de Deus durante o período do exílio da nação de Israel. E o convite a Ezequiel a anunciar a palavra de Deus não é um convite muito agradável. O próprio Deus convoca Ezequiel
e diz a ele que a tarefa deles não seria fácil, porque ele teria que anunciar a palavra de Deus a um povo rebelde, a um povo teimoso. Mas era para que Ezequiel não temesse, que simplesmente ele anunciasse a palavra de Deus. No capítulo 3 de Ezequiel, Deus diz ao profeta Ezequiel que ele seria como um vigia, como um atalaia do Senhor, que a responsabilidade dele era avisar o povo sobre a iminente destruição, sobre o pecado da nação de Israel. Ele deveria adverti-los, se eles fossem se arrepender ou não, não era problema do profeta. O problema do profeta era anunciar. Ele seria cobrado por anunciar a palavra de Deus. No capítulo 2 de Ezequiel ele diz: levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio a nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano, e quer eles ouçam, quer não, lembre-se de que são rebeldes, pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Já pensou Deus chegar para mim e para você e dizer assim: ô Jacinto, eu estou te mandando para o meio de um povo que é rebelde, um povo teimoso, um povo duro de coração. Não se esqueça, quando você estiver pregando a mensagem para eles, lembre-se de que são rebeldes. Isso talvez fosse um encorajamento para Ezequiel, porque quando Ezequiel estivesse pregando, certamente, o texto aqui vai continuar dizendo, eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, que enquanto Ezequiel estivesse pregando, o semblante, o olhar do povo de Israel era um olhar raivoso. Imagina você pregando a palavra e o olhar das pessoas de raiva, de ódio. Esse era o contexto em que Ezequiel deveria anunciar e pregar a palavra de Deus. Um lugar onde as pessoas simplesmente não queriam ouvir, mas Deus estava dizendo: pregue a palavra. Pregar o quê? Pregue assim diz o Senhor soberano. Ou seja, Ezequiel só pregaria aquilo que o Senhor colocasse na sua boca. Por isso diz o texto que quando o Espírito entrou nele, ele se colocou de pé e prestou muita atenção nas palavras do Senhor. No verso de número 8 do capítulo 2 ele diz: filho do homem, preste atenção ao que lhe digo. Não seja rebelde como eles, abra sua boca e coma o que lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo que ele abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. O povo que Ezequiel estava pregando era um povo rebelde, mas agora Deus estava dizendo para Ezequiel: não seja rebelde como eles. Uma lição que eu aprendo aqui é que quando nós deixamos de pregar, de anunciar a palavra de Deus, de semear a palavra de Deus, nós nos tornamos tão rebeldes quanto aqueles que não querem compromisso com a palavra de Deus. Pregar o Evangelho, lançar a semente da palavra de Deus, não é uma sugestão, não é uma hashtag fique a dica que Jesus deixou para nós em Mateus 28, é uma ordem, é um imperativo: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, anunciem a minha mensagem. Logo, se nós, Igreja do Senhor, não estamos fazendo isso, nos tornamos rebeldes diante de Deus. E Deus está dizendo para Ezequiel isso: não seja rebelde. E aí olha o que Deus diz: coma
este livro. Amados, que livro é esse que Deus está dizendo para Ezequiel comer antes de pregar a palavra de Deus? Eu percebo aqui que existe uma condição para que sejamos semeadores da palavra de Deus. Não é simplesmente semear a palavra de Deus. Antes de semear, eu preciso comer a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus diz em João no capítulo 7 que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Poxa vida, se eu não receber de Jesus, se eu não comer de Jesus, o que é que vai fluir do meu interior para as pessoas? Quando eu abrir a minha boca, o que é que vai sair dos meus lábios? Se este rio não estiver fluindo aqui dentro, se este rio não estiver brotando aqui dentro, se eu não estiver comendo a palavra de Deus, logo não haverá uma semeadura da palavra de Deus. A conclusão que eu chego nos dias de hoje é justamente essa. Pastor, porque a semeadura não está em uma aceleração muito grande? Porque a igreja talvez esteja boa parte dela dormindo e não semeando a palavra de Deus? Simples, porque nós estamos falhando no primeiro passo, que é comer a palavra de Deus. Nós temos comido tantas coisas, nós temos nos alimentado de tantas coisas, e quando vamos abrir a nossa boca, o que sai muitas vezes não são coisas que edificam as pessoas. Mas quando nós comemos a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós conseguimos anunciar a mesma palavra de Deus. E eu vou dizer, a tarefa de Ezequiel não era nada fácil, porque no rolo que ele comeu, o livrinho que ele comeu, o conteúdo era cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. A pregação de Ezequiel era uma pregação em velório. A pregação de Ezequiel era uma pregação de lamentação. É como se ele olhasse para o caos e apenas lamentasse. A pregação de Ezequiel não eram palavras para massagear o ego da nação de Israel, eram palavras de acusação. No verso de número 7, ele diz, do capítulo 3, ele diz para Ezequiel: o povo de Israel, porém, não lhe dará ouvidos, assim como não deu ouvidos a mim, pois todos eles têm o coração duro e são teimosos. Olha o que ele diz a Ezequiel: mas eu tornei você tão obstinado e inflexível quanto eles. Endureci a sua testa como a pedra mais dura. Portanto, não tenha medo deles, nem tema seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Olha que convidativo anunciar a palavra de Deus. Prega. Eles não vão ouvir. Já pensou, mineirinho? Pode falar. Eles não vão ouvir, eles são teimosos. Mas a sua missão é pregar. Só que tem um detalhe, Ezequiel: eu fiz você alguém obstinado, eu fiz você alguém inflexível, mais do que eles. Eles são duros, você vai ser mais duro ainda. Eu coloquei uma testa de pedra em você. Amados, os dias em que nós estamos vivendo, não está fácil semear a palavra de Deus. Parece que os corações estão empedrecidos. Parece que o pecado tem cauterizado a mente das pessoas, tem criado uma casca, parece que quase que intransponível. Mas eu repito, nós não precisamos nos preocupar com o resultado, nós precisamos pregar.
E da mesma forma que o povo era duro naquela época, e Deus fez Ezequiel ser ele um profeta mais inflexível ainda, mais duro ainda, no sentido de não desistir, no sentido de perseverar, no sentido de não olhar para os resultados. Assim Deus fará com essa geração nos dias de hoje. Assim Deus fará com a sua igreja, o remanescente fiel nos dias de hoje. Nós estamos vivendo num cenário difícil, num cenário onde as pessoas estão duras, teimosas, coração empedrecidos, mas eu tenho certeza que Deus fará da sua igreja nos dias de hoje como profetas como Ezequiel, pessoas obstinadas, pessoas inflexíveis, pessoas que terão testas de pedra, pessoas perseverantes. E aí no verso 10 ele diz: filho do homem, primeiro deixe. Gente, isso é o segredo para mim e para você nos dias de hoje. Primeiro, deixe que as minhas palavras entrem até o fundo do seu coração. Quando Deus chama Ezequiel, não diz para ele: comece a pregar. Ele diz para Ezequiel: primeiro, antes de se tornar um semeador, antes de lançar a semente, antes de confrontar a teimosia desse povo, primeiro, deixe que as minhas palavras entrem até o fundo do seu coração, ouça-as com atenção, e então depois vá ao seu povo no exílio e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, faça isso que quer eles ouçam, quer não. Amados, eu volto a bater nessa tecla nessa noite, eu volto a trazer essa reflexão nessa noite. Eu fico pensando o que faz alguém como o profeta Ezequiel, como a igreja dos dias de hoje, se expor à pregação do Evangelho, à semeadura da palavra de Deus, em um terreno onde as coisas não estão fáceis, onde a palavra, o Evangelho não é nada receptivo, onde as pessoas olham com o mesmo olhar raivoso, onde as pessoas são teimosas e duras de coração, onde é amargo pregar o Evangelho. Aqueles que semearão a palavra de Deus nos dias de hoje, aqueles que assumirão o ônus da pregação do Evangelho, só podem ser aqueles que antes de semear, permitiram que essa palavra fosse saboreada como mel. São aqueles que permitirão que a palavra de Deus entre primeiro no fundo do seu coração. São aqueles que primeiro, antes de semear, darão atenção, ouvidos à palavra de Deus. Aqueles que antes de se arriscarem, anunciando, levando talvez não, porta na cara, olhares raivosos, olhares de desdém, terão antes prazer na palavra do Senhor e dela se alimentarão. É por isso que quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse no capítulo 10, no verso de número 10, o Senhor está dizendo para João a mesma coisa. João, coma o livro que está na mão do anjo. Você lembra que Deus disse a João? Na tua boca será doce como mel, mas no teu estômago será amargo. Ninguém vai assumir o amargo de se pregar o Evangelho sem que a mesma pessoa possa desfrutar do doce, do mel, do prazer da comunhão com Deus, da palavra de Cristo. Ninguém é doido, ninguém é maluco de sair por aí se arriscando, pregando, anunciando, muitas vezes sendo injustiçado, muitas vezes sendo caluniado, muitas vezes sendo perseguido, se antes não desfrutar de uma comunhão intensa com Deus. Estevão não era louco de confrontar aqueles religiosos da época.
sem que antes tivesse uma comunhão intensa com Deus. E a comunhão era tão intensa que a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado por aqueles religiosos, o céu se abriu e Estevão viu Jesus assentado à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos. A glória de Deus, a doçura de Deus, o prazer da comunhão de Deus encobriu o amargo das pedras que Estevão recebeu. Pastor, por que a igreja talvez está tão sem vigor na semeadura, em anunciar a palavra de Deus? É porque talvez a igreja deixou de desfrutar isso. De permitir que as palavras, antes de serem anunciadas, essa palavra primeiro caia dentro do nosso coração. Talvez a igreja deixou de lado o lugar secreto. Talvez a igreja deixou de lado o tempo, o momento devocional. Talvez a igreja deixou de lado de fazer aquilo que os sacerdotes faziam na antiga lei, em colocar lenha no altar todos os dias para que aquele altar permanecesse aceso. Logo, se eu não consigo desfrutar do doce que é a comunhão com Deus, por que eu vou assumir o amargo de se anunciar a palavra de Deus? Poderia citar aqui, além do profeta Ezequiel, o profeta Isaías, que só conseguiu dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, quando reconheceu a sua culpa e recebeu do altar do Senhor uma brasa viva na sua boca. Alguém para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou anunciar a tua palavra, precisa primeiro sofrer uma transformação, reconhecer a sua culpa, receber algo precioso de Deus do seu altar, ser colocado na sua boca. Nós não pregamos a nossa palavra, nós pregamos a palavra de Deus. E se é de Deus, eu preciso receber dele. Mas como receber dele se eu não me colocar na posição de receber? Poderia falar do profeta Jeremias, que foi chamado logo cedo, novo, para pregar o evangelho. Mas Senhor, eu sou tão jovem, eu tenho dificuldades. Jeremias, eu te chamei quando você estava no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido como profeta para as nações. Olha, Jeremias, eu estou te dando autoridade para plantar e para destruir. Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca, você vai onde eu mandar, você vai falar o que eu quiser. Jeremias, o profeta chorão, que pregava, mas o povo não se arrependia. Olha, amados, até aqui, o convite a pregar a palavra de Deus não parece algo muito agradável. E se a gente olhar para o Novo Testamento, continua não sendo. Jesus com seus 10 discípulos estava dizendo para eles: olha, eu estou mandando vocês como cordeiros, ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Vocês vão ser perseguidos, vocês serão levados aos tribunais. Se chamaram ao mestre de vocês de Beelzebu, o chefe dos demônios, imagina o que vão fazer com vocês. Mas no início do capítulo 10 ele diz: Jesus deu a eles autoridade para pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Para se anunciar o evangelho, para se semear a palavra de Deus, é necessário receber do Senhor a mesma autoridade.
Para finalizar o texto, para finalizar a mensagem, eu quero concluir que a condição para semear a palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 3, se você quiser abrir. Colossenses, no capítulo 3, ele começa a nos dizer sobre se despir do velho. Que velho? Se despir do velho homem. Não tem como semear a palavra de Deus se eu não deixar mentira. Não tem como eu semear a palavra de Deus se eu não deixar a imoralidade sexual, a impureza, a paixão sexual, os desejos maus, a ganância, a idolatria. É isso que o texto está dizendo. Para que eu possa semear a palavra de Deus, eu tenho que deixar o velho e me revestir do novo. No verso de número 10 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. A renovação que eu recebo de Deus é na mesma medida, na mesma proporção que eu aprendo a me revestir do novo, é na mesma proporção que eu busco conhecimento de Deus. Se eu busco pouco ao Senhor, eu me renovo pouco. Se eu busco muito ao Senhor, eu me renovo muito. É na mesma proporção, é na mesma medida. Pouca renovação, aliás, nenhuma renovação, nenhuma semeadura. Pouca renovação, pouca semeadura. Muita renovação, muita semeadura. Se a gente fosse fazer um termômetro das nossas vidas, da igreja do Senhor nos dias de hoje, e olhasse para a nossa semeadura, qual seria o nosso nível de renovação? Nenhuma? Pouca? Ou muita? No verso de número 16 de Colossenses 3, ele diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Quando há muita renovação, quando há muita busca por Deus, há muita semeadura. E quando há muita semeadura, isso é sinal que a mensagem a respeito de Cristo está preenchendo toda a nossa vida, de maneira que nós estamos a todo tempo ensinando, aconselhando, orientando, exortando, pregando, anunciando a palavra de Deus. A igreja se torna um ambiente rico, onde a palavra de Deus é rica nas nossas vidas. Eu finalizo com o texto de 2 Timóteo, no capítulo de número 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. No capítulo 3 ele diz qual é o cenário dos últimos dias. Se eu fosse ler aqui para os irmãos, é como se eu estivesse descrevendo a nossa geração. Pessoas amantes de si mesmas e ao dinheiro, arrogantes, orgulhosas, zombam de Deus, desobedecem aos seus pais, ingratas, profanas, sem afeição, não perdoadoras, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, odiando o que é bom, traindo os amigos, imprudentes, cheias de si, amam mais os prazeres do que a Deus. São religiosas na aparência, mas negam a sua eficácia.
Só faltou Paulo colocar um barra aqui e na frente, 2021. A nossa geração, muitas vezes a nossa vida. E nesse contexto Paulo diz ao jovem Timóteo, no capítulo 4: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Mas, Timóteo, Paulo, os dias estão assim, as pessoas estão assim. Cara, pregue a palavra, semeie a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino, pois virá o tempo. Parece que eu estou lendo Ezequiel capítulo 2. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Eu acho que nessa noite eu não trouxe nenhum texto da palavra de Deus que faça com que você saia daqui e diga assim: meu Deus, eu vou sair por aí semeando a palavra de Deus. Nem o salmo de abertura do 126, porque até para semear ele disse: vai ser com lágrimas. Talvez o grande encorajamento seja a continuação do versículo, né? Que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Amados, que as nossas vidas sejam despertadas pelo Senhor nessa noite, a semear a palavra de Deus. Que não olhemos para os resultados, para os frutos, isso não cabe a nós, isso é tarefa do Espírito Santo de Deus. Nós seremos cobrados diante de Deus um dia, em sermos semeadores da palavra de Deus. Eu quero orar nessa noite, para que haja um despertamento para os trabalhadores que já estão aqui. Eu quero orar nessa noite, para que haja uma convocação dos céus, para trabalhadores que virão, porque Jesus nos diz em Lucas 10 que nós devemos orar, para que o Senhor envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero orar nessa noite, para que nós voltemos a desfrutar o quão doce é o Evangelho na nossa boca, ainda que no nosso estômago ele continue sendo amargo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nessa noite por essa palavra, tocar vidas e corações, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que também nos acompanham através da live no Facebook, aqueles que posteriormente ouvirão também essa mensagem, que sejam tocados, que sejam despertados pelo Teu Espírito, que possamos, ó Deus, nos atentar à grande tarefa, à grande comissão que nos foi dada, que é semear a Tua palavra. Que não venhamos olhar para os frutos, para o resultado, mas apenas para a nossa função, que é semear a Tua palavra. A minha oração nessa noite é que o Senhor nos desperte, nos tire da sonolência espiritual, para que possamos ocupar o nosso espaço e semear a palavra do Senhor. A minha oração nessa noite é para que o Senhor desperte não somente os trabalhadores que já foram alistados, mas para que também o Senhor envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ó Deus. Envie mais trabalhadores no nome de Jesus. Pai, a minha oração nessa noite é para que nós voltemos
ao lugar onde possamos encontrar prazer no Senhor. Nós possamos voltar ao lugar onde nós permitimos que a palavra do Senhor seja doce, doce como mel em nossa boca, ainda que no nosso estômago ela continue amarga. Abençoe a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe as nossas vidas. Seja um semeador da paz em nome de Jesus. Jane e Miriam, temos aí pedidos de oração pela internet? Temos. Vamos ler os pedidos de oração. Em seguida, os irmãos que estão aqui presentes, se quiserem colocar algo também, fiquem à vontade. Irmã Luzia pede a Deus pela sua família e pelos irmãos em Cristo e os colegas de trabalho. Que Deus abençoe. Amém. A Miriam pede oração pelos irmãos. Oremos. São esses os pedidos? Alguém aqui, pedidos de oração? Sueli? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Sueli. Glória a Deus. Alguém mais? Jacim? Irmão Henrique? Pela vida do irmão Henrique, pela família dele. Amém. Não? Nós estamos encerrando já. Obrigado. Sueli? Sueli não. Jacinta. Eu olhei para Jacinta e chamei ela de Sueli. Mas Jacinta. Aham. Glória a Deus, irmã Jacinta. Aham. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Logo, logo vai vir a Liz, né? A Patrícia também. Mais pra frente a Caísa, né? Vamos enchendo a igreja aí. Tem igreja que semeia a palavra, tem igreja que faz fio, né? Se puder fazer os dois é bom, né? Amém, glória a Deus. Alguém mais? Algum pedido de oração? Alguém mais? Não? Irmãos, eu queria também agradecer a Deus, né, por essa bênção que está vindo. Agradecer a Deus porque o Caleb também, graças a Deus, já está curado da anemia, né? Os resultados dos exames dele já está bem melhor, graças a Deus. Agora só a questão do ferro, né, para aumentar um pouquinho mais, mas da anemia ele já está curado, graças a Deus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da nossa igreja. Quero apresentar diante do Senhor cada irmão que está distante, que está afastado, né? Eu sei que existem alguns irmãos que ainda não estão congregando, mas estão acompanhando os cultos online. Mas tem alguns irmãos que nem online e nem presencial estão participando, né? Então eu quero me dirigir especialmente à oração, à vida destes irmãos, tá? Para que o Senhor possa tocá-los, visitá-los e trazê-los, ainda que seja num primeiro momento, a comunhão do corpo de Cristo online, né? Mas para que eles possam realmente voltar a se alimentarem da palavra do Senhor. Quero orar pela vida especificamente desses irmãos também, em nome de Jesus. Amém? Jacinta? Amém. Amém. Amém, Jacinta. Essas barreiras. Sim, sim. Amém. Sim. Esse tempo de pandemia foi um tempo difícil, né? Agora eu acredito que as coisas vão retornando normalmente, né?
Jacinta, eu queria pedir para você orar, né? Ficasse em pé e orasse a Deus por esses pedidos, tá bom? Graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós encerramos essa noite, tá? Amanhã, às 19h30, Caísa, lá na casa da Luci, é isso? Amanhã, às 19h30, reunião das mulheres, lá na casa da Luci, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo restante de semana, em nome de Jesus.